eu acho que o Gerson deveria se desvincular do pai dele profissionalmente. Essa questão, porque eu vi muitos torcedores cobrando o Boto, né? Pô, o Flamengo foi amador, José Boto foi engolido pelo Marcão. Eu não vi isso, eu vi o contrário. Eu vi que o José Boto tá vendo uma forçação por parte do pai dele e de quem tá cuidando do staff, viu que o jogador quer ir, porque ele não é inocente na circunstância, e tentou colocar uma intermediação que fosse viável para o clube também, ainda mais se for esse dinheiro caindo todo via Pix ali pelo time russo, Bernardo. A questão toda é que o Flamengo fez o que dava ali no momento da renovação de contrato para ganhar mais, uma vez que está claro para mim desde o início todo esse processo da primeira proposta que chegou do Zenit, que a saída era iminente, né? Que o Gerson queria ir. E aí a gente pode discutir aqui se eu não gosto de pensar com o bolso de ninguém, mas é um movimento muito esquisito do Gerson, tá? Vai se esconder na Rússia. Ele está às portas de uma Copa do Mundo, é titular da seleção brasileira, e dentro de todo aquele ambiente de obsessão dos jogadores para atuarem pela seleção brasileira, eu acho muito esquisito esse movimento do Gerson. Dito tudo isso, o Flamengo de fato vai ganhar 25 milhões de euros à vista. Não acho que seja uma bola fora do Boto, eu acho que isso fez parte da negociação, né? Quando se negociou o contrato, inclusive, foi colocada essa multa. E me parecia claro que o desejo do jogador era sair, e aí o Flamengo se calçou para receber um valor maior e à vista, principalmente, em caso da opção do Zenit pela compra do jogador e, claro, da vontade do Gerson em atuar no futebol russo. Então, assim, se eu fosse votar nessa enquete, eu diria, diante do histórico do jogador e principalmente do empresário dele, que é o pai dele, normal. Inclusive, eu acho que o Gerson deveria se desvincular do pai dele profissionalmente. Tá? A gente tem casos aí no esporte. O Lewis Hamilton, por exemplo, era agenciado pelo pai dele na Fórmula 1, né? E estava fazendo mal para o piloto. Ele se desvinculou do pai profissionalmente e passou a ganhar tudo, né? Fez uma opção lá de trocar a McLaren pela Mercedes e tal, e passou a ganhar tudo. Tornou-se aí o piloto mais vitorioso da história daquele esporte, da Fórmula 1 no caso. Então eu acho que o Marcão é um cara que faz mal profissionalmente. Não estou entrando aqui na relação afetiva, nem tenho essa pretensão, mas faz mal para a carreira do Gerson, né? E quando o Gerson ficou na pior lá no Olympique de Marselha, porque trocaram, né? O Olympique trocou de técnico. Saiu o Sampaoli e entrou o Igor Tudor, que hoje é técnico da Juventus. O Gerson foi escanteado lá e aí o pai dele veio bater na porta de quem? Flamengo. E aí o Flamengo vai lá e contrata o jogador, né? Então, assim, acho que tudo passa pelo pai dele. Agora, sobre a negociação, o fato de haver uma multa rescisória e essa multa ser paga à vista, não tem o que fazer. Eu acho normal. Né? Não existe amor. Né? Claro, a carreira do Gerson inteira foi pautada por isso. Então não me surpreende. A atitude do Gerson, do pai dele, do staff do Gerson, não me surpreende. Eu acho o movimento errado, mas eu não vou pensar com o bolso do Gerson. Agora, diante do que eu disse, diante do histórico aí do staff dele, do próprio Gerson, acho normal essa situação. O cara claramente está priorizando o dinheiro. Né? Esportivamente é um movimento que não faz muito sentido, não. Teve um superchat aqui, André, até para você também comentado, o Thiago Cirqueira, primeiro superchat nesse domingão, ele botou o seguinte: bancada, me tire uma dúvida. Se o Gerson quis tanto a renovação e o aumento, por que ele aceitaria essa proposta do Zenit? Ele sai do radar da seleção. Tá indo se esconder na Rússia, né, André? Por dinheiro, isso aí é muito claro. Veja bem, quando eu trabalhava na ESPN Brasil, uma vez eu estava no estúdio, lá em São Paulo, tinha ido passar uma semana lá, eu trabalhava aqui no Rio, mas tinha ido passar uma semana lá. Eu fiz um programa no estúdio com um jogador chamado Hudson, que foi, não sei se ele ainda joga, mas ele foi volante do São Paulo e tal. Jogou no Fluminense também, né, André?
No Fluminense. E a gente estava assim no estúdio e tinha uma das pautas, era sobre uma questão dessa, assim, jogador priorizando dinheiro numa proposta e estava indo embora e também estava meio que saindo do radar da seleção. Não me lembro exatamente qual era o jogador. E eu me lembro que ele falou exatamente isso que o Bernardo falou, com outras palavras. Ele falou, cara, eu acho que vocês não deviam julgar o jogador quando ele faz a opção pelo dinheiro, porque você não sabe da vida dele. Você não sabe quantas pessoas estão penduradas nele e por quantos anos, considerando que a carreira dele é curta. Então o jogador tem uma família pobre que depende dele, vai continuar dependendo dele durante muito tempo. Às vezes tem algum familiar doente, alguma coisa assim, e que o cara tem que priorizar o dinheiro para se garantir. Ele sabe que de repente não vai ter um futuro no futebol assim, ou então nem quer se envolver com futebol depois que parar. Então, assim, então a questão do dinheiro, quando a opção é por dinheiro, eu não gosto de fazer muito julgamento, não. Agora, da parte esportiva, tem muita coisa para ser dita, né? Assim, o cara recebe uma proposta para uma renovação de contrato, renova, e ele não é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi embora depois de renovar contrato, foi uma situação chata porque era pandemia, o Flamengo fez sacrifício, mandou gente embora para poder ter o dinheiro, para manter o elenco e renovar o contrato com o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus não era Flamengo. O Jorge Jesus é português. Tem a vida dele em Portugal. Então ele voltou para o país dele, num cenário de pandemia, é mais compreensível. Agora o Gerson, papo de amor ao clube, quando voltou, veio com papo de querer ser feliz, queria voltar para o Flamengo. O Flamengo fez um esforço para trazer ele de volta. Vendeu e depois recomprou do Olympique de Marseille. Isso, quer dizer, e isso tudo faltando um ano para uma Copa do Mundo. Ele sendo convocado com frequência, inclusive mesmo com as mudanças de treinadores, ele continuou sendo convocado. Foi convocado para essa primeira lista, foi escalado pelo Ancelotti, não sei se vai ser escalado para essa segunda partida, mas na primeira foi. O Ancelotti, então, o Ancelotti tem conversado muito com ele pelas imagens ali do que eu vi da CBF, né? Exatamente. Então, assim, é muito estranho. É um movimento que é incomum em todos os sentidos. Até o próprio Zenit se dispor a pagar 25 milhões de euros para um jogador de quase 30 anos, com 2 passagens sem muito sucesso na Europa. Então é tudo muito anormal nessa situação. Agora, o Gerson vai fazer falta se ele sair? Vai como capitão, como símbolo e tal. Lógico que ele vai perder muito disso, da idolatria da torcida, se ele for embora. Para muito torcedor, isso aí é trair, colocar o bolso acima do amor pelo clube e tal, e para o torcedor isso tem um peso muito grande. Então, assim, ele vai perder boa parte da idolatria, sim, e vai fazer falta, porque é um grande jogador. Só que, com essa grana que o Flamengo vai receber, o Flamengo vai receber uma grana pelo Alcaraz. Tudo bem que é parcelada. Vai receber uma grana à vista do Gerson. Vai receber uma grana provavelmente parcelada também pelo Wesley. E até... recebendo essa grana do Gerson, você não precisa botar a régua tão lá em cima em relação ao Wesley. Lógico, você vai esperar as propostas. Mas se pintar uma proposta um pouco abaixo do que o Flamengo está esperando, de repente vale a pena vender. Porque já vai reforçar ainda mais o caixa. Né? E aí, cara, dá para fazer a reformulação no elenco que o Boto fala, que o Felipe Luiz sugere em relação à característica. Dá para fazer uma festa com essa grana. E o dinheiro da FIFA, que parece que entrou também, tá, André? Exatamente. Então, os preços estão inflacionados, sim, mas ainda assim... E você tem que analisar o seguinte, tem umas questões de elenco que você for pensar, o próprio Gerson, se ficasse, talvez perdesse espaço. Porque o Felipe Luiz, ele vê o Gerson como volante,
ou como um ponta-meia ali pela direita. São essas duas funções que ele escalou o Gerson sempre. Sempre escalou o Gerson nessas duas funções. Jorginho veio. E provavelmente o que vai acontecer ali entre os volantes vai ser a mesma coisa que aconteceu com a zaga, que acontece com a zaga. Revezar 3 ali. Vão revezar 3, Pulgar, De La Cruz e Jorginho. É lógico que o De La Cruz se lesiona com muita frequência, Pulgar toma cartão com muita frequência, talvez precise de mais um jogador, que pode ser o Alan, pode ser o Everton Araújo, para compor ali. Se ninguém sair, vão ser esses 5 volantes, com preferência para os 3. Né? E pela direita, se você for pensar, quando o Flamengo no momento que o Flamengo contratar o meia para disputar posição, enfim, ser reserva, enfim, ocupar aquela função ali junto com a Arrascaeta. No momento em que o Flamengo contratar esse jogador, o Luiz Araújo e o Plata, que muitas vezes entram como substituto do Arrascaeta nessa função, eles só vão ter o lado direito para ocupar. Lógico que eles podem aparecer ali se o Arrascaeta tiver uma lesão mais séria, e aí vai ter que ter alguém para revezar ali com esse meia que vai ser contratado. Vamos citar apenas como exemplo o Carrascal. Então você vai ter Arrascaeta e Carrascal como meia ali centralizado. Então o lado direito já vai ficar com o Luiz Araújo e o Plata, os dois. Né? Se o Flamengo não resolver se livrar do Plata por todo esse problema que foi criado, ou até por questão física, né? Vai saber o que ele tem nesse joelho. Mas parece que está conseguindo agora fazer treinamento de força, então deve estar se recuperando. E o Flamengo, desde o início, está falando sobre um ponta. Pela direita, um Yamal dos pobres. O que é o Yamal dos pobres? É um cara canhoto que joga pela direita em espaço curto. Qual é a função? A função do Gerson. Então, assim, se o Flamengo for... E o Flamengo agora, recebendo essa grana do Gerson, ele pode até subir a régua dos nomes. Tá procurando fulano numa faixa de preço, num certo nível, num certo valor, ele pode aumentar isso. Subir para uma prateleira acima. Buscar um jogador para ser uma reposição do Gerson nessa função pela direita, de bom nível. E a vida vai seguir. O Gerson vai fazer falta como capitão. Eu acho que o Flamengo tem que pensar também em perfis de um pouco de liderança e tal. Mas vai trazer jogador. E se esse cara, além de ser bom, tiver gol também, talvez seja uma reposição subindo o nível em relação ao Gerson. Fizer uma boa contratação ali, você sobe o nível em relação ao Gerson. Então, assim, é um movimento incomum. O Gerson vai fazer falta, principalmente como capitão, mas dá para o Flamengo sobreviver, viver sem ele, viver bem sem ele, caso ele aceite. E se ele for para lá, que seja feliz, né, com o dinheiro que ele vai ganhar. Agora, vai ser difícil. Tudo bem, não é impossível a comissão técnica da seleção monitorar o Gerson. O problema todo é o nível competitivo, porque ele só joga lá dentro da Rússia. Não tem competição europeia. Então você não está jogando com os principais times. Aquele parâmetro que se tem de jogador brasileiro jogando na Europa, que ele está competindo com os melhores, principalmente na Liga dos Campeões, para o Gerson não vai valer. E ele pode perder espaço na seleção por conta disso. Não é que ninguém vai saber como é que ele está jogando na Rússia. Vão saber sim, vão ver os jogos, vão analisar e tudo. O problema é que o nível competitivo cai. O nível da Rússia hoje cai até em relação ao futebol brasileiro. E eles só têm dinheiro. Mas assim, não dá para comparar. Né? Eu me lembro dos companheiros aí que foram fazer análise sobre o Carrascal, falando, é muito jogo ruim. Muito jogo ruim que tem que ver, que quando teve o Claudinho, quando teve o interesse do Zente, a gente fala, a Liga Russa é uma porcaria. Tem alguns bons jogadores, eles pagam caro por jogador, mas estão perdendo muito para a Arábia agora. Mas não dá para comparar, é pior até que o Campeonato Brasileiro. Então o Gerson vai realmente se esconder. Vai se esconder. Vai perder espaço na seleção. Não que eu me importe com isso, mas eu sei que ele se importa. Eu acho que ele deveria refletir sobre isso, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é isso.
a vida sem o Gerson no Flamengo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.